Eu fui, senhoras e senhores, o primeiro parlamentar a denunciar na tribuna da Câmara, logo no dia seguinte à data de sua edição, o Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3, como algo que não era aquilo que pretendia ser. Não era um Plano Nacional de Direitos Humanos. Principalmente por uma razão, e é o foco exatamente do nosso debate aqui, afirmando que o plano cuida sim do direito à vida, cuida do direito à vida daquelas supostas milhões de mulheres que morrem ou ficam gravemente lesadas em abortos clandestinos no país. Uma forma de tentar justificar uma conduta, e nós não estamos falando aqui de criminalizar as mulheres desesperadas que buscam o aborto, mas estamos falando da proteção necessária do Estado brasileiro ao direito à vida. Todos nós que acreditamos no direito à vida, que entendemos o direito à vida como um direito fundamental, que entendemos esse direito fundamental como o mais fundamental dos direitos, não podemos nos apartar daquela concepção mais central de todo esse debate. A concepção de que a vida no ventre materno é uma vida autônoma. No meu modo de entender, senhoras e senhores, nós nem deveríamos mais utilizar palavras como feto, como embrião, e talvez não devêssemos nem mesmo utilizar uma palavra que vem aí num estatuto importante, cuja aprovação que nós vamos defender, que é a palavra nascituro. Eu penso que não deveríamos lançar mão mais dessas palavras, deveríamos fazer com que essas palavras passassem ao arquivo. E deveríamos utilizar a palavra necessária. A criança, o ser humano, o nenê, o bebê no ventre materno. Porque aquela pessoinha é uma pessoinha autônoma, com vida própria, dotada da mesma centelha divina, e aqui eu me permito lembrar também a nossa convicção cristã, a nossa convicção religiosa, dotada da mesma centelha divina, de que é dotada a mãe, que a leva naquele sagrado ventre, de que é dotado o pai, que não tem direito de vida ou morte sobre o filho, tem o direito de concebê-lo com a mãe, mas não tem o direito de vida ou morte a partir da concepção sobre o próprio filho, ou de um juiz de direito, ou de um promotor de justiça, ou de qualquer autoridade médica que possa, num determinado momento, proferir uma sentença de morte contra aquele serzinho em desenvolvimento, sim, do ventre materno, mas um serzinho completo sob o ponto de vista das nossas convicções cristãs e sob o ponto de vista biológico, nos mais avançados estudos hoje disponíveis no mundo, que fincam o pé e reafirmam o princípio católico, o princípio cristão, o princípio de todas as grandes religiões, de que a vida começa no exato momento da concepção, lá no recôndito do ventre materno. Disse, o ministro Vanucchi prestou atenção no meu pronunciamento, feito, pode ser que minha memória falhe, 22 ou 23 de dezembro de 2009, porque na nossa conversa, quando ele comentou as minhas afirmações, ele se lembrou de que eu pronunciei a palavra aborto várias vezes. E de fato, porque eu tinha um calhamaço impresso a partir do texto do computador, em que nós marcamos os pontos do plano em que havia o aborto como uma decisão política do governo federal, do executivo, a ser trazida ao Congresso em formas de projetos de lei e a ser, evidentemente, levada à população como uma política de direitos humanos, o que é muito grave. Então o ministro disse que que na opinião dele eu exagerei, porque na verdade não era em tantos pontos que havia o trato do aborto, nesse plano de direitos humanos. Mas, senhoras e senhores, o que eu fiz com aquele calhamaço na mão foi apenas passar um grupo de páginas e pronunciar a palavra aborto, passar outro grupo de páginas e pronunciar a palavra aborto, passar outro grupo de páginas e pronunciar a palavra aborto. Então eu passei uns 8 conjuntos de páginas. E cada vez que eu pronunciei a palavra aborto, é porque havia uma política direcionada a aborto neste Plano Nacional de Direitos Humanos.
Portanto, este plano nega o direito à vida. Eu disse numa carta ao jornal Estado de São Paulo, quando era ainda major e servia na Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a respeito do esforço que a senhora Eva Blay fazia pelo aborto no Brasil, liderando os grupos feministas. E naquele texto, numa carta que foi publicada, eu afirmei o seguinte: aborto é homicídio a sangue frio. Homicídio doloso e qualificado a sangue frio. Só que é muito fácil praticá-lo. Porque o executor não tem que olhar a vítima nos olhos, porque o executor não escuta dela o grito de terror. Esta posição dela não arreda o pé 1 milímetro. E não vejo como seja possível nós nos atrevermos a afirmar que defendemos a vida, que somos pela vida, que defendemos o direito fundamental, constitucional à vida, que defendemos o direito natural à vida, se nós, pronunciando que somos defensores da vida, nos manifestarmos, agirmos ou nos omitirmos em defender a vida mais indefesa, a vida humana mais indefesa de todas, que é a vida no ventre materno. E o Plano Nacional de Direitos Humanos do governo brasileiro, do governo de um país cristão, do governo de um país cuja esmagadora maioria professa alguma fé religiosa, do governo de um povo tido como pacífico, de um povo tido como amante da paz e de um povo que só quer tranquilidade para viver, para se desenvolver, para criar a sua família, enfim, para realizar, para que as pessoas se realizem como seres humanos. Este governo apresenta um Plano Nacional de Direitos Humanos manchado de sangue na sua concepção mais elementar. Eu não tenho disso a mínima dúvida e certamente, no limite dos meus esforços, eu lutarei o tempo todo, enquanto for membro do Congresso Nacional e membro da Câmara dos Deputados, para que não passe uma vírgula desta proposta relacionada a abortos, desta proposta relacionada à descriminalização do aborto, desta proposta relacionada a um suposto direito à mulher ao próprio corpo, que, em aplicando esse direito, representa sentença de morte contra os nenês brasileiros, as futuras gerações brasileiras gestadas em qualquer tempo. Uma política de chacina de inocentes remete até aos tempos bíblicos, e que outros inocentes foram chacinados também por determinado poder político. É uma política que não pode ser aceita. Se o ilustre ministro Paulo Vanuc pronunciou em alguns pontos, especialmente esse ponto do aborto, algumas palavras de recuo, se ele reconheceu como reconheceu que a questão do aborto, como foi colocado aqui, foi um equívoco no plano, isso é muito positivo, mas não basta. Não basta porque tardam as medidas necessárias. Se existe já essa consciência, essa convicção, que certamente deve ser do presidente da República também, e o plano é baixado por decreto presidencial, então, seja ele recolhido. O maior acerto político que faria o Poder Executivo, que tanto consegue influir no Congresso Nacional, o maior acerto político neste momento da vida nacional seria recolher este plano supostamente de direitos humanos para reavaliação, para reestudos, a fim de que posteriormente ele voltasse com os pontos verdadeiramente relacionados a uma verdadeira doutrina de direitos humanos para o presente e para o futuro no Brasil, a ser votada e, se for o caso, aprovada na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Enquanto este plano continuar com o palavrório pernicioso, maléfico que ele contém, e portanto com os propósitos perniciosos e maléficos que ele contém, ele não é um plano de direitos humanos. Ele não merece o nome de plano de direitos humanos. Ele é um documento que exatamente atenta contra os direitos humanos. Muito obrigado por sua atenção.